Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da TXM, a nossa conversa aqui, o nosso papo descontraído, animado, legal, enriquecedor sobre empreendedorismo, inovação, criatividade. Meu nome é Thiago Matoso, estou aqui junto ao nobre professor Salomão, que vai conduzir um papo aqui com a nossa convidada de hoje, que eu já apresento para todo mundo que está aqui acompanhando, gente. Antes da gente começar o papo, apresentar a nossa convidada de hoje, queria convidar vocês, lembrar para seguir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, né, especialmente pelo Instagram, no @txm.methods, né, mandar lá suas contribuições, interações, dúvidas, perguntas, sugestões. E também no LinkedIn, pelo TXM Methods, procurem lá a gente por TXM Methods, é facinho de encontrar. E nos acompanhem, né, aqui pelo YouTube também, no canal txm.business, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre ficar atento e alerta quando sair um episódio novo do podcast ou alguma outra live, algum outro conteúdo que a gente produza. Queria aproveitar aqui também para agradecer mais uma vez aqui o pessoal do Sebrae Hub, por ceder o espaço para a gente fazer o nosso podcast aqui da TXM, esse espaço super legal. Agradecer também a Érica, que nos acompanha aqui hoje na equipe, na parte técnica. E vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar nossa conversa, já agradecendo aqui a presença dela, nossa querida colega Nayane. Salve! Nay, seja muito bem-vinda, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho de várias coisas que a gente faz, né? A Nay trabalha com a gente aí na equipe da TXM Methods, mas vou pedir, Nay, já agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, pedir para que tu se apresente aqui para a nossa audiência, conta um pouquinho da tua trajetória aí, brevemente, tua formação, o que tu estudou, o que tu está fazendo, o que tu já fez, alguma curiosidade, para que depois a gente entre no assunto aí, falar do nosso trabalho. Tá bom. Olá, pessoal. Bom dia a todos, né? Olá. É um prazer estar aqui. É interessante poder ver como cresceu essa ideia do podcast, ver como está sendo super profissional, contando com maestria aí do Thiago, do Salomão também. Então, eu costumo falar que a minha trajetória, principalmente de formação, foi bem inusitada, mas de repente tudo se encaixou. Eu comecei a minha formação superior com um curso de negócios, gestão de negócios, que inicialmente era para ser voltado para a moda e no meio do caminho mudou. Fiquei muito frustrada na época, mas hoje agradeço porque faz todo sentido. Me trouxe uma base de negócios muito interessante que hoje no dia a dia da TXM é muito útil e agrega muito, né, no dia a dia e principalmente na visão de negócio que a gente convive e constrói, né? Depois disso, fiz uma graduação em moda para cobrir a lacuna que tinha ficado para trás, especialização em moda também, e no mestrado e no doutorado eu fui para o design de uma forma mais ampla, e especialmente no doutorado tive o prazer de trabalhar com a TXM Business como objeto de pesquisa e colocar todos os pontinhos nos is que tinham ficado faltando anteriormente. Então, conseguindo trazer essa visão de design para dentro dos negócios, eu acredito que hoje o que melhor define a minha formação é como design de negócios de fato, né? Porque tanto a trajetória, esse olhar do design que é propício para identificar otimização de processos, otimização de recursos, para construir e consolidar resultados sólidos e principalmente focados no interesse do usuário, na necessidade do usuário, é o que mais brilha os olhos, assim, e que realmente entrega valor. Então, é isso. Muito legal, né? A Nike também, provavelmente é a modéstia que não a deixa, né? Incluir o assunto, o tema de que ela também é diretora de pesquisa e desenvolvimento aqui na TXM Methods, né? E, Salo, por favor, né? Estamos aqui para contribuir e tu certamente conhece essa figura há algum tempo, né? E conta um pouquinho também aí da tua visão, né? E alguma coisa que possa ser interessante à nossa audiência
sobre essa relação, né, de formação que a Nai descreveu aí e que tu acompanhasse, né, junto ao desenvolvimento da própria metodologia TXM Business, que é aquela que suporta os nossos programas aqui, né? Obrigado, Thiago, aí, legal, todo mundo tá vendo aí, que legal que o podcast, como a Nai falou, cresceu, né? Já passamos de 10 podcasts aí e com uma visualização muito legal e queremos mais visualização do pessoal, como o Thiago falou, né? Clica no sininho lá para ouvir, porque a gente está trazendo coisas muito legais aqui, pessoas interessantes, cases muito legais no podcast. Mas, chamando a conversa para a Nai, que é a nossa convidada de hoje, conheço a Nai, acho que alguns dias atrás, não, acho que... Alguns milhares de dias, no caso, né? Então, há algum tempo, tá? Já dei aula para a Nai, já orientei ela em projetos, já reprovei ela numa banca de mestrado, já... Pois é. Já tive uma relação de amor e ódio bem legal, assim, com ela. Mas, antes de falar da Nai, precisava falar da TXM, como ela funciona e qual a importância daquilo que você falou, dela ser a coordenadora de P&D da TXM. A TXM é científica. Isso para nós é fundamental. Nós não fazemos um projeto focado apenas no mercado, apenas na academia. A gente tenta fazer ciência, tentando aproximar toda essa pesquisa técnico-científica às realidades de mercado. Não dá para fazer um livro preto que vá para a biblioteca e nem fazer ações de mercado que sejam aleatórias. Já dizia o Vitrúvio, lá antes de Cristo, 12 antes de Cristo, que aquele que se dedica apenas à teoria, às vezes fica fracassado na sua aplicação dela. E aqueles que ficam só na prática, muitas vezes não conseguem elevar o seu projeto a um resultado efetivo. Então, aquele que consegue unir teoria e prática tem isso muito efetivo. E daí, o que a Nai falou e a importância da formação da Nai para isso tudo, e depois vou puxar o gancho para a formação do Thiago, que também é importante nesse sentido, que o design, não como o design estético formal, mas como o projeto em si, ele traz ferramentas, traz conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar para tudo isso acontecer. A Nai coloca a experiência dela, a formação em gestão que ela teve, e depois fazendo uma graduação em moda, que é um mercado bastante amplo, bastante criativo, né? Então tenta juntar essas duas coisas, a moda como estético formal, a moda como produto, com a gestão, como processo de comercialização e fazer isso. Muitas vezes isso falta no profissional, às vezes ele entende muito de administração e pouco de criatividade e tudo isso. A TXM tenta fazer isso no modelo que a gente construiu a partir do pensamento humano. Daí eu tenho que puxar a brasa, minha sardinha aqui na minha tese de doutorado, que fala da não linearidade do pensamento humano, que constrói uma metodologia não linear, e isso só funciona porque a gente tem um time da pesquisa que coloca isso a acontecer. Então a gente vê a Nai como chefe desse time, mas ela precisa de um monte de gente de trabalho colaborativo, co-criativo, desde o estagiário, do assistente de polo que está lá porque percebeu uma demanda que pode ser alterada no processo metodológico, que nunca é estático, sempre é dinâmico. A gente costuma dizer, né, que o nosso Canvas, o nosso DPI Canvas, que é o overview do projeto, ele é alterado a cada 6 meses, a cada 1 ano. Não tem 20 anos como muitos Canvas que estão por aí que nunca se mexeu, né? A gente mexe em tudo isso. E a Nai é bastante responsável por essas estruturas e por essa novidade que a gente ouve nas entrevistas do pessoal aí que fizeram na TXM um MBA em 5 meses, né? Porque isso é um diferencial. Agora, uma pergunta que eu vou passar para os dois e que a Nai vai também, certo, cutucar o Thiago nesse sentido, essa não linearidade do processo, esse processo de ser de trazer a informação de acordo com a necessidade do empresário, a metodologia e as ferramentas serem feitas para cada um individualmente. Deve dificultar a operação muito, né, Thiago?
Certamente. Você benze bicheira com o meu nome e com o da Nai bastante, né? Olha, na verdade, né, Sala, eu acho que é muito importante que a gente sempre tenha desafios na nossa frente, né? Senão a gente também tá lá para quê, né? Eu, pessoalmente, gosto dessas coisas. É claro que tem muita negociação dentro desse processo, né? Para a gente tentar ir e cada um trazendo a sua visão do processo, mas mais do que isso, eu acho que o importante é a gente estar todo mundo olhando para o mesmo final, né? E aí, toda orientação que o negócio tem que ter é olhando para esse objetivo maior e final. E aí no meio tem as negociações, cada um, poxa, que tal se a gente fizer assim, que tal se a gente fizer assado, se mudar aqui, experimentar. E esse processo que é vivo, como tu estavas falando, que a gente vive experimentando e testando, é o que, para mim, ilustra da melhor maneira esse híbrido entre teoria e prática. Né? Porque, de certa maneira, a gente traz do que a gente está experimentando na prática, no mercado, com os nossos programas, com as nossas empresas, mas volta para uma lógica do próprio pensamento científico de como que tu estrutura e valida aquilo para virar a primeira confirmação que depois vai se consolidar, como o próprio método, o processo científico está estruturado, né? De hipótese, teste, verificação e aí confirmação. Então, é muito isso que a gente faz dentro da operação, né? Evidentemente, nós temos que manter e respeitar todas as premissas que trouxeram o negócio e as nossas práticas até aqui, mas dando aquele saltinho de ousadia aqui e ali, obviamente sempre orientados para o nosso resultado final, né? Então, eu particularmente é isso que venho fazendo. E aí a gente vai conversando, eu chamo a Nai, vamos ajustar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali, que tal se a gente empurra esse negócio para cá, puxa para cá, ajusta isso aqui, né? E aí a Nai também pode trazer a visão dela, como que a gente vai fazendo, o que ela acha mais relevante dentro desse processo aí. Então, pegando o gancho do que eu falei no início, eu acredito que quando a gente se propõe a falar sobre trabalhar design, né, e falar sobre design, a gente precisa manter o foco no resultado que a gente está alcançando e no usuário que está participando desse processo, construindo seus próprios negócios, é claro, mas usufruindo daquilo que a gente está entregando. Então, todo o processo precisa ser pensado dessa forma e construído e reavaliado constantemente, né? Então, os insights que vêm das conversas com o Thiago, com o Salomão e até das reuniões que a gente faz sem esse propósito no dia a dia, elas servem de insumo para a gente repensar a nossa metodologia, a nossa forma de entrega, né? E o fato da gente trabalhar com uma diversidade muito grande de empreendedores, com pontos de partidas muito diferentes, distintos, né? Tem aqueles que já tiveram negócio, mesmo que mais tradicionais, aqueles que nunca nem pensaram, porque não sabiam por onde começar um negócio, nunca pensaram em empreender. Então, a gente precisa considerar essa diversidade. A não linearidade, ela contribui muito para isso. É claro que a gente vê também, né, o pessoal chegando muito, esperando uma sequência linearizada de etapas, de funções, de atividades, né? E até é engraçado pensar que muitos até questionam questão de prazos de entrega. E quando a gente desconstrói isso e consegue ver que no final eles já têm um posicionamento diferente, uma interpretação diferente, entendem que o resultado depende acima de tudo deles, né? É muito bacana. E acho que é um valor que vem junto com a TXM, dessa construção e da mudança da forma de se posicionar, de se enxergar como empreendedores para os próprios usuários, né? Então, isso é bem legal. E me parece que isso tem tudo a ver com inovação, né, gente? Porque a gente não pode ficar só trabalhando, como é que diz aquele ditado, né? Que para novos destinos a gente não pode usar velhos mapas, né? Assim, então a gente tem que criar novos caminhos, né? E esses caminhos que às vezes vão demandar uma volta a mais, né? Ou virar à direita enquanto a gente imaginava que era à esquerda e tal, e vai indo e segue um pouquinho mais, vai um pouquinho mais adiante, volta um pouco. Então, a gente precisa realmente fazer com que os nossos participantes entendam que não vai ser assim, né? Porque o próprio mundo dos negócios é muito volátil,
Né? Tem quantos elementos desse universo a gente não controla. Só que a gente precisa responder a eles. Né? Então vem uma pandemia, por exemplo, né, que pegou todo mundo de surpresa, uma coisa sem precedentes, pelo menos dessas gerações que estão aqui, e as pessoas tiveram que se reinventar, né? Tiveram que repensar os seus negócios. E aí aquele cara que talvez era muito tradicional e não queria nada de mundo digital, recebeu a seguinte mensagem: amigo, sinto muito, seja bem-vindo à transformação digital, você vai ter que vender pela internet, você vai ter que atender as pessoas né, por WhatsApp, por caminhos digitais. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? Acho que até Salomão pode complementar o quanto que isso realmente já há tempos ele percebeu e como isso ele tenta passar para os nossos pré-incubados. Porque, via de regra, são pessoas que também não têm a grande maioria delas até não tem experiência empreendedora, né? Vem de uma outra história. E eu quero dizer vice-versa ainda, com o fim da pandemia, né? A gente teve aí uma live aí há um tempo aí, do Luiz Gustavo, que teve lá na NFR, né, na Feira de Varejo, que está o Back to Basic, né, que a gente já comentou, né, Thiago? Muita gente que é digital e que é 100% digital entendeu que não pode ser mais 100% digital também, tem que ter o básico, o presencial e tudo isso. E a única certeza que a gente tem que não vai mudar é a necessidade de mudança, né? A gente vai precisar mudar o tempo todo e entender isso é bastante importante, saber que isso é fundamental para que os negócios fluam. Então, trazer essas referências do cotidiano com da tecnologia é muito importante, né? E foi o que a gente entendeu na TXM. A gente entendeu que precisava ter isso tudo. Eu não posso ser altamente tecnológico perdendo o tradicional. E também não posso ser tão tradicional que eu não seja tecnológico. E isso nos levou a entender que a metodologia TXM consegue, talvez não tenha sido a proposta inicial. O Thiago já há algum tempo trabalhando com isso, a NAI desde da raiz lá, do DNA da metodologia TXM Business, trabalhando com isso. Talvez não era a nossa perspectiva disso acontecer. Quando ela começou com o foco na economia criativa tecnológica, para isso acontecer, mesmo quando se falava em economia criativa, dança, teatro, artesanato, se pensava muito em como a tecnologia ia fazer isso e como a tecnologia era a inovação possível. E daí entra o que o Thiago falou. Não dá para acontecer a TXM hoje se não houver inovação. Só que a inovação não é só tecnologia, não é só um software novo, não é só um aplicativo, né? A gente participa de eventos aí que a gente sempre é jurado e a brincadeira que a gente sempre faz, né? Que todo mundo quer criar o novo Get Ninjas, todo mundo quer criar o novo Uber, todo mundo quer criar o novo Tinder. Será que nós temos que pensar um novo projeto para tudo isso? Então, buscando o tradicional respostas, como o Get Ninjas também veio disso, como o Uber veio disso, como o Tinder veio disso. Será que não temos que buscar também na tradição alguma coisa para inovar? E esse é um desafio que a gente sempre tem, que a TXM trabalha com gente de alta tecnologia, gente que nunca empreendeu, gente que empreendeu muito, gente que é tecnológico, mas não empreende, tecnológico que empreende, gente que não entende de tecnologia, mas é grande empreendedor. Tudo no mesmo pacote. Isso é um problema para nós, mas um problema bom, né? Porque a gente consegue trabalhar colaborativamente e fazer com que as pessoas troquem. E isso é um diferencial nosso que o Thiago, como na operação e a NAI, na melhoria contínua da metodologia, porque a gente buscando o nosso slogan antigo, não da TXM, mas estava sempre em construção, né? A coisa está sempre crescendo, não para nunca de crescer. Talvez entendo mais do que eu, que talvez não esteja tão próximo da operação disso tudo, se as pessoas estão entendendo, se os participantes estão entendendo essa importância da colaboração.
de que a gente dá espaço para ele também colaborar com a gente. Não só nós colaboramos com ele. Você acha que isso está acontecendo, está começando a acontecer, ou ainda as pessoas não estão preparadas para isso? Olha, é uma ótima pergunta porque eu também acredito muito nisso. Eu acho que isso é um papel fundamental e dentro da estrutura de operações, por exemplo, a gente sempre estimula muito tanto os nossos coordenadores de turmas, de polo, como os próprios assistentes, né? Eles, como participantes do nosso time, mas que eles também transportem isso para as pessoas, né? E que as pessoas tragam a sua visão. Acho que aquilo que a Nay falou é super importante, de estar sempre atento às pessoas, porque no fim do dia são eles que fazem a gente acontecer, né? Como qualquer negócio que tem cliente, não existe negócio sem cliente ou sem usuário. E é o nosso caso também. Então, se eventualmente a gente começar a fazer o nosso trabalho e começar a despertar zero interesse das pessoas, cara, a gente vai mostrar que a gente não é mais relevante, não somos mais necessários. Mas como que a gente se torna relevante e necessário para as pessoas sem ouvir as pessoas? Então, a gente faz, certamente, um movimento bastante ativo de pesquisas ao final de cada evento, de cada atividade, de satisfação para ver o que eles falam, onde tem campos fechados de notas e também campos abertos para comentários, né, que a gente está trazendo para toda essa estrutura e acho que a Nay pode trazer também um pouco do que ela imagina para a gente desdobrar isso como inteligência de negócio. Com o crescimento do nosso trabalho e a gente conseguindo também ter mais controle sobre algumas pontas, um dos grandes objetivos é a gente começar a gerar essa inteligência de negócio para nós também, e que, obviamente, precisa ser muito alimentada com essa percepção dos nossos clientes, dos nossos usuários lá na ponta, né? Então, dando sequência à conversa, né, como é que tu vê isso? Como é que a gente pode se apropriar dessa visão que a gente traz dos nossos clientes e quem está atuando lá na ponta para ser insumo para transformações do processo, da metodologia como um todo? E eu digo mais, assim, além da metodologia do processo, a gente tem um diferencial competitivo que é a nossa plataforma, que foi pensada nesse público. Como é que a plataforma pode se adequar rapidamente a essas mudanças que estão acontecendo? Sim, é uma ótima pergunta e é uma coisa que já vem sendo observada e, de certa forma, talvez não explícita, mas ela já acontece, né? Tanto que a gente já tem formatações diferentes da própria metodologia, porque se entendeu que existiam públicos diferentes, com necessidades diferentes, e que aquela metodologia, da forma como ela estava modelada, por mais não linear e sendo flexível para atender diferentes resultados, ela não servia para determinados públicos. Então, já existe isso sendo transposto, né, já indo para o mercado, inclusive, né, com o Social Up já acontecendo na prática. Agora, com o Audacious Lab também, né, a gente podendo trazer essa formatação diferente para um outro objetivo que também vem desses resultados, né, de entender que uma parcela do público que está usufruindo da nossa estrutura esperava algo diferente, mas não porque não entregamos de fato, mas porque o objetivo era outro, né? Então, talvez entendendo isso, né, e observando esses dados com mais atenção, mais qualidade, e tendo, né, a flexibilidade da nossa nova plataforma, que permite que a gente adapte, personalize com mais facilidade, mais agilidade, nós conseguimos talvez entregar tanto um formato que seja mais independente, mais digitalizado e tire um pouquinho do humano que a gente preza bastante, mas que talvez tenha um público que busque por isso em algum lugar, né? Quanto também da gente conseguir olhar para dentro e até do formato do nosso core business, né, da nossa TXM Business, que hoje é aplicada no Co-Creation Lab, no programa Nascer, de ver aquilo que a gente consegue extrair dali, o que a gente consegue melhorar do que está ali, né, e até adicionar coisas novas. E vejo que a operação ela traz muito dessas novas pitadinhas de experimentação, que é bacana, né? A gente tem, inclusive, propostas das ferramentas que têm mais impacto, das que não têm, né? Não, todas têm, né? Mas as que têm menos, então, em relação a alguns projetos, e poder
aprimorar isso o tempo todo, continuamente trazendo mais experiência, mais resultado e olhando para esse resultado não apenas como o negócio que dá certo lá na frente, mas principalmente, né, como o Thiago e o Salomão sempre falam, de olhar para aquele empreendedor que mudou a sua visão de mundo, de oportunidades a partir desse programa, mesmo que se descobriu não empreendedor para criar o seu próprio negócio, mas um intraempreendedor, um empreendedor da própria carreira, um empreendedor dentro de uma outra empresa, porque tudo isso é valorável, tudo isso tem muito impacto para a sociedade, para as pessoas, enfim, é muito legal. Isso, eu também, essa visão para mim é espetacular, como a gente está orientando para uma visão de sucesso do cliente mesmo, assim, né? E tentar descobrir o que vai gerar de benefícios para eles, né? Porque, como você bem frisou, muitas vezes, e isso é realmente absolutamente normal, que a pessoa chegue ao final do processo e aquela ideia que parecia interessante no começo não se prove, né, realmente sustentável e viável. Isso é um sucesso também, né? Com certeza. Eu gosto de lembrar de vez em quando aquela frase do Thomas Edison que ele fala que eu não errei 10 mil vezes, eu descobri 10 mil maneiras de como não dar certo. Então, é um output, né? É um resultado que tem valor, né, para outras coisas. E, somado a isso, esse ponto que tu falaste, que a gente cada vez mais pretende fortalecer, que as pessoas saem transformadas, né? As pessoas saem mais capacitadas em algumas frentes, seja para abrir a sua empresa, aqueles que conseguem realmente identificar uma demanda com espaço para lançamento de um novo negócio, ou aquelas pessoas que, cara, não deu certo aqui, mas eu me sinto muito melhor, inclusive para dentro do emprego, do trabalho que eu faço aqui paralelamente, poder trazer novas contribuições e, inclusive, empreender a minha carreira dentro do negócio e, quem sabe, no futuro, inclusive, resgatar isso para outras ideias que eu venha a ter, né? Então, como é que você vê isso, Salo, de esses dois caminhos de saída que a gente tem tentado levar cada vez, tentado expor, né, como resultado? Porque às vezes a gente fica muito preso também no número de CNPJs que abriram, de empresas, mas tem todo esse resultado paralelo que é a transformação das pessoas, né? Você foi limitador entre duas saídas, né? Tem muito mais. Sim. Elas são infinitas saídas, né? Aquilo, pode ser empreendedor, pode empreender na sua própria carreira, pode ser colaborador de uma outra ideia, né? De repente, como o nosso trabalho é co-criativo e tem uma rede muito grande, hoje tem mais de 6 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma, né? Que podem se construir como isso. Eu vou dizer, por ser professor, né? Estou há 30 e poucos anos nessa carreira de professor, mas um professor que não tem... que questiona muito os modelos de ensino, os modelos pedagógicos que existem, algumas estruturas que são vendidas há anos, né? Que é igual o tempo todo. Nunca consegui ser esse professor que tem essa perspectiva. Talvez alguns critiquem, achem que não seja tão bom o modelo pedagógico que eu tento aplicar, que eu tento usar, mas o viés de professor me diz que eu tenho que preparar as pessoas para a vida. E se essa vida é uma vida de empreendedor, se essa vida é uma vida de empregado, se essa vida é uma vida de autônomo, porque autônomo e empreendedor não são exatamente a mesma coisa, né? Então, você ter essa perspectiva é muito importante. E quando a TXM foi criada, ela foi pensada nessa multiplicidade de saídas. Se essas saídas começaram a acontecer, daí foi por causa do grupo que investiu nisso, né? De todo o nosso time, né? Hoje a gente tem o nosso corpo, né? Basicamente, quando a metodologia é aplicada ao Thiago e a Nai, mas tem um grupo de pessoas, não somos em 2 ou 3 pessoas trabalhando nisso, né? Hoje a gente tem, nosso time tem mais de 60 pessoas trabalhando para isso acontecer. Isso é muito legal, porque as pessoas vestem a camisa e entendem isso. Porque eu acho que é fácil, né? Parece complicado você colocar a situação, mas é muito fácil você trazer essa relevância de que eu estou dando vários resultados para ele. Você vai sair aqui. Por quê? Porque eu, voltando à metodologia TXM, né? Ninguém reinventou a roda. Tudo que está lá são ferramentas reconhecidas ou validadas no mercado que a gente trouxe para ser aplicada da melhor forma possível. Metodologia é um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas. As técnicas e ferramentas estão ali e estão no mercado. Agora, o método que nós
propusemos e usamos e tentamos buscar, até para qualificar a resposta do Thiago, que isso não é só número, não é só a quantidade de CNPJs formados, empresas que concluem o processo. A gente tem empresas que desistem no meio porque viram que não vai ser negócio, e algumas que pivotam e viram outros negócios, e algumas que, na metade do caminho, como a gente teve aí o Dolir, aí, que já fez podcast aqui, voou antes mesmo de chegar no final do processo. Nessa edição do Nascer, a gente tem um projeto que recentemente foi reportado a desistência, e como a gente está fazendo esse trabalho de investigação das coisas, a gente obviamente também quer saber o porquê, né? E aí descobriu que não, porque o negócio já deu certo e não tem mais tempo no programa de tão certo que o negócio está dando. Então, quer dizer, isso é uma desistência ruim? Isso é uma saída? Às vezes, se você olha o número puro, você vai falar a informação pura ali sem qualificar, como o Saulo falou, vai falar, pô, mais um desistente. Não é mais um desistente do programa, porque ele rapidamente alcançou aquilo que a gente imaginava que poderia demorar 6 meses, 1 ano, né? Com outras esteiras, e chegou lá já. Isso é uma saída também, né? É uma das saídas que acontece. Então, a tua pergunta, que é se eu achava que essas duas saídas eram relevantes, eu quero multiplicar para dezenas de saídas que não, e todas são relevantes para cada uma das pessoas. Porque desistir faz parte do processo. E chegar ao final faz parte do processo. Virar empreendedor ou não virar empreendedor faz parte do processo. E, voltando à conversa anterior, tudo isso é inovação em certo sentido. Talvez não seja uma inovação disruptiva, mas é uma inovação no modo de pensar das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas entram achando que são empreendedores e não são. Ou achando que são inovadores e não são. Agora, nós vamos colocar na cabeça, você pode ser isso, você pode ser aquilo, se você se preparar, se você treinar, se você usar as ferramentas certas, e estão aqui elas. Usem. Felizmente, e isso o Thiago que faz muito essas pesquisas de satisfação, né, e a Nike fez uma tese de doutorado sobre isso, o nível de satisfação é bastante alto, né? As pessoas não têm reclamado do resultado de absorção de conhecimento, né? Isso que para mim, enquanto professor, é fundamental. Eu acho que se eu conseguir mudar um pouquinho a cabeça dessas pessoas, estou super feliz. Excelente. Deixa eu só fazer um adendo. Por favor, né? Em relação ao que o Saulo falou, de ver como que a gente consegue impactar não só os empreendedores que passam pelos programas, mas a própria equipe, né? De criar os seus próprios negócios e se descobrirem empreendedores também, né? Desde assistentes, coordenadores, gestores, mentores, né? Que passam por nós de alguma forma e conseguem abrir uma nova janela de oportunidades para suas próprias carreiras, e eu acho que isso é fantástico também. É um outro impacto que talvez a gente não traga tanto como resultado, mas que também é super bacana e bastante perceptível. Tivemos aquele assistente de polo lá do Oeste, né? Que queria fazer odonto, foi nosso assistente de polo, depois que terminou o programa, disse, Salomão, eu vou fazer administração. Não quero mais fazer odonto. Eu quero abrir a minha empresa, quero ter meu negócio, descobrir essa nova perspectiva, essa possibilidade, né? É isso aí. Muitas vezes as pessoas não consideram porque não lhes é apresentada, né? E eu, como também sou professor, também compartilho dessa visão, né, Salo, que tu falou, de que a gente está ali para mostrar transformações na vida das pessoas. E aí e aí podemos até voltar ao assunto da não linearidade, resgatar para amarrar com isso tudo, que é justamente as nossas vidas não são lineares, né? A gente quer que no final o resultado seja positivo, mas entre o ponto inicial e o final, cara, vai ter subidas e descidas. O importante é que na equação final a subida seja bem maior do que a descida, né? Mas é super normal que tudo isso aconteça, né? Essas voltas, esses aprendizados. É natural, você pode pegar qualquer empreendedor ou profissional de sucesso, não tem aquela carreira linear que é só sucesso, progredindo sempre, com só altos, não tem baixos, né? Todo mundo tem as suas histórias. Então, acho que o sucesso é isso, né? Que a gente estava falando de sucesso do cliente. O sucesso é isso, é entender a sua jornada ao seu modo, pelos seus caminhos, né? E eu queria te perguntar, Nay, para você, na sua visão pessoal, o que significa sucesso?
que é esse termo? Na sua visão pessoal, como é que você definiria? Né? Porque é uma coisa que a gente também trabalha nos nossos empreendedores, na medida que cada um tem a sua perspectiva. Tem gente que quer ter um negócio que vai dar um rendimento mensal que vai cobrir as suas despesas e mais alguma coisinha. E tem gente que já tem uma ambição um pouco maior, quer ter uma empresa, tantos funcionários, conquistar tal resultado econômico. Então, é muito diverso. Como é que é a tua visão de sucesso? O que é sucesso para você, Nay? Então, é um pouco difícil definir, assim, né? Mas para mim, me enche de orgulho, né? Ou de satisfação quando eu consigo ver que aquilo que eu tenho feito, né? De resultados até dia a dia, pequenas ações que trazem resultado e trazem impacto para alguém, né? Positivamente para alguém. E que aquilo retorne para mim como uma experiência nova, um conhecimento novo, abrindo uma oportunidade nova, né? Escalando, vendo que de alguma forma eu estou deixando uma marca. Então, mesmo que não seja super gigantesco, com impacto, né, no mundo todo, mas que pequenas marcas estão sendo deixadas e que né, que continuem deixando marcas e cada vez melhores, né? Então, para mim, acredito que uma definição muito factível para sucesso esteja atrelada a isso, a esse benefício que vai sendo construído e marcando a trajetória. Muito bem, muito bem. E para você, Salo? O que é sucesso para você? Sucesso é você. É aquele pessoa, é você dar uma palestra e no final da palestra, minha empresa aqui no Amapá está dando certo. Eu passei pelo Co-Creation, pela TXM e está dando certo. O meu sucesso não é o meu sucesso, é o sucesso das pessoas que eu consigo impactar. Para mim é isso. Se a pessoa que eu impactei teve sucesso, é o meu sucesso. Então, sucesso é impacto. Se eu diminuir a uma palavra só, sucesso para mim é impacto. Se eu causei impacto, eu tive sucesso. Maravilha. E para você, Thiago? O que é sucesso? Olha, na minha própria pergunta, eu já adiantei um pouco do que é a minha visão, né? Mas eu acredito, e de certa maneira é um híbrido das duas respostas de vocês. Né? Porque para mim o sucesso está muito ligado à satisfação daquele que está se propondo algo. Né? Então, a tua proposta é justamente essa, de trazer impacto. Né? E a Nay, como ela trouxe, de trazer um benefício real para as pessoas a partir daquilo que ela está também desenvolvendo e se dedicando. Né? Então, para mim, sucesso é quando você percebe impacto a partir daquilo que você está entregando para as pessoas. Né? Essa percepção de resultado real a partir daquilo de quando tu entrega o teu melhor, né? Aquilo que você tem de melhor que você entrega para o outro, né? De compartilhamento. Essa é a minha visão de sucesso. Gente, o papo tá muito legal aqui, né? E a gente sempre vê o tempo correr, dar uma corrida aí, mas infelizmente a gente também quer deixar o tempo bem hábil para a galera poder consumir e aproveitar ao máximo todos os nossos episódios. Então, antes de a gente se encaminhar aqui para o final, né, eu queria saber se você quer deixar algum recado final e os teus canais, se alguém quiser te acompanhar, se aproximar, tirar mais alguma dúvida, perguntar alguma coisa, o canal está aberto para ti. Legal. Bom, eu gostaria de convidar todo mundo a se desafiar, né? Quem sempre quis empreender, testar, né, essa própria ideia, inscrever na TXM de alguma forma, ou então se desafiar sozinho também, né, descobrindo seus próprios caminhos. Vale muito a pena. Eu acho que o pior dos arrependimentos é aquele quando a gente não tenta, quando não vai, porque o não tem muito valor, né, e às vezes a gente se descobre de uma outra forma, descobre oportunidades e um lado da gente que a gente, às vezes, bloqueia sem se dar conta, por não se desafiar, por não tentar. Então, esse é o meu recadinho, principalmente voltado para empreendedorismo, para inovação e até para quem está trabalhando em empresas, né? Tentar ir lá e bater, dar a cara a tapa, né? O não a gente já tem, então é muito, muito nessa linha. E para quem tiver interesse em entrar em contato, todas as minhas redes são Naisalve, LinkedIn, no Instagram, no Facebook, então fiquem à vontade, @Naisalve. Muito bem. Salo, um recado final para o pessoal que está aqui nos ouvindo? Primeiro que eu falei de impacto, né? E eu quero o sucesso de todos que passam pela TXM,
Mas eu queria, eu gosto de deixar as pessoas em saia justa, né? Então, por isso eu vou fazer uma saia justa para vocês também. Eu vou começar com o Thiago, depois com a Nay, para a Nay pensar um pouquinho também, porque eu sou mais cavalheiro. TXM em uma palavra. Transformação. Nay, TXM em uma palavra. Desafio. Obrigado. Sucesso a todos. Tamo junto nessa. Maravilha, maravilha, Salo. Legal, isso aí, gente, né? A não linearidade acontece aqui também no meio do podcast. Mas, gente, queria agradecer a Nay aqui por aceitar o nosso convite, bater o papo, contar um pouquinho desse trabalho, da visão dela sobre o que ela entrega e constrói aqui junto a gente na TXM. Salo, obrigado por acompanhar aí na conversa, trazer a tua visão aí sempre bem apimentada e peculiar. Super legal. Obrigado ao Sebrae Hub, aqui a Érica da nossa técnica, pelo espaço, por esse estúdio fantástico de podcast para a gente entregar aqui o nosso podcast da TXM. Agradecer você, audiência, que está nos acompanhando, né? Mande para seus amigos, seus familiares, porque tem muita coisa boa aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para saber sempre que tem coisa nova. E nos siga também, né, nas nossas redes, especialmente aí Instagram, pelo @txm.methods. E manda lá o seu insight, a sua ideia, a sua dúvida ou sugestão. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.